No vídeo de hoje eu vou te apresentar uma excelente ferramenta de gerenciamento de campanha. Vem comigo! Seja bem-vindo ao Tenda Arcana, eu sou o DM Varzão e nesse vídeo de hoje eu vou te trazer uma ferramenta muito bacana para você poder administrar a sua campanha de maneira prática e muito legal. Então, se você curtiu essa ideia, já vai deixando seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Marque o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Lembrando que aqui na descrição eu estou deixando o nosso link da Amazon com várias ofertas de RPG. Qualquer compra que você fizer por esse link, você ajuda muito o nosso canal. Além disso, também estou deixando o link do Mercado RPG, que é um parceiro nosso. Lá você encontra uma grande variedade de miniaturas, dados, materiais de pintura e muito mais para o nosso hobby. Link também está na descrição. Uma coisa que algumas pessoas já me perguntaram é como organizar uma campanha de maneira efetiva. Então, dando uma pesquisada, eu encontrei uma ferramenta muito bacana e eu estou trazendo nesse vídeo para você. E essa ferramenta é o Kanka, que é um administrador de campanha de RPG. E o bacana dele é que você pode utilizar ele tanto pelo computador, que é como eu vou te trazer aqui no exemplo daqui a pouquinho, mas também pelo celular, pelo navegador do celular. E essa ferramenta é muito legal porque nela você consegue colocar todos os itens da sua campanha, como locais, personagens, mapas, itens. Então fica tudo num lugar só e você pode compartilhar esse material com seus jogadores de uma maneira fácil. Então dá uma conferida a seguir como é que funciona essa ferramenta. Basicamente ele tem tudo que a gente precisa para poder administrar uma campanha de RPG. Entrando no site você pode criar sua conta clicando aqui nesse botãozinho. Ele vai te dar a opção para criar com um e-mail, ou se você preferir você pode utilizar a sua conta Google, que é o que eu fiz. Depois de criada a conta você vai logar, normalmente, e você vai abrir essa página aqui. Só que ele vai estar em inglês, aqui o meu ele está em português porque eu já tinha criado a conta. Então você loga e vem até o rodapé e seleciona o idioma em português. Aqui ele meio que criou já uma campanha teste, pode ver que ele já tem um mundo definido aqui. Mas a gente vai criar uma do zero. Então eu clico aqui, venho para uma nova campanha e aqui a gente vai criar essa campanha do zero. Aqui de nome eu vou botar Campanha do Tenda Arcana. Aqui é a descrição da campanha, isso aqui é para gerar o link, no caso aqui a gente não vai utilizar. Aqui é a descrição da campanha eu vou colocar campanha de D&D 5e do canal de YouTube Tenda Arcana. Beleza. É só pra gente fazer um testezinho mesmo. Aqui é o íconezinho que ele vai aparecer no menu lateral. Você pode usar qualquer coisa, pode criar uma imagem do mundo que você está jogando, ou você pode criar um símbolo do inimigo, uma logo, qualquer coisa. Aqui eu vou colocar o nosso íconezinho do canal mesmo. Beleza, lá em cima tem outras opções que a gente pode alterar. Por exemplo, compartilhamento. Essa campanha vai ser uma campanha privada ou visitantes da ferramenta podem acessar. No caso, eu vou deixar ela como privada mesmo. E aqui você tem algumas especificações justamente para essa questão dela ser pública, para ela ser encontrada, digamos assim, né? Informações como o sistema que está sendo utilizado, qual o gênero da campanha, esse tipo de coisa. Aqui a gente não vai precisar colocar nada. O resto eu vou deixar como padrão, só para a gente testar, e vou salvar. Beleza, a campanha do Tenda Arcana está criada. Então tá aqui, ó, a campanha do Tenda Arcana. Essa aqui seria a home da campanha. E aqui a gente tem um menu com todas as opções de inclusão para a campanha, tudo que a gente pode colocar dentro dela. Mas a gente vai passar pelos principais. O bacana é que à medida que a gente for adicionando essas entradas aqui na nossa campanha, a gente pode colocar se esses itens vão ficar visíveis ou não visíveis para os jogadores. Mas vamos lá, vamos começar a criar o nosso mundo aqui. Em primeiro lugar, vamos adicionar o mapa do mundo. Então a gente vem aqui em mapas. Nesse caso aqui, eu já criei o mapa no Incarnate, que é uma ferramenta que eu já expliquei aqui no canal. Vou deixar o link aqui no card para quem não conhece. Então, já com esse mapa criado, eu vou jogar ele aqui dentro. Então a gente vem aqui em mapa. E aqui são os parâmetros desse mapa, os detalhes dele. Então qual que é o nome dessa entidade? Ou no caso aqui, qual é o nome desse mapa? Eu vou colocar aqui, mundo, né? A gente poderia botar um nome de um mundo aqui, mas vou deixar desse jeito, só como é um exemplo, para ficar mais fácil. Tipo, mundo. Aqui em local funciona o seguinte: depois, quando a gente já tiver criado tudo, que a gente tiver alguns locais já dentro da nossa campanha, vamos supor que a gente tem uma cidade na nossa campanha e a gente vai adicionar o mapa dela. Então a gente cria ela primeiro como local, depois vai lá criar o mapa e seleciona o local aqui, mas daqui a pouco eu explico melhor isso. E aqui seria uma pequena descrição do mundo.
O mundo dessa campanha, um cenário de fantasia medieval no estilo Senhor dos Anéis, vou botar. Aqui, obviamente, você vai botar a descrição do seu mapa da maneira que você preferir. No caso aqui eu estou colocando assim. De novo, é só um exemplo, né? Então eu não estou pensando muito no que colocar. Aqui são algumas tags que seriam palavras-chave, né, para você poder localizar esse mapa, mas aqui no caso eu não vou utilizar. E aqui eu vou upar o mapa propriamente dito. No caso eu já estou com ele salvo no meu computador, só vou buscar ele aqui. Provavelmente a janelinha não está aparecendo para você, mas eu estou na janelinha do navegador do Windows procurando a imagem. Beleza, mapa selecionado. E agora vamos lá em cima para a gente ver o que mais que ele tem de opções aqui. Aqui em configurações ele te dá algumas opções como o nível de zoom que você pode dar nesse mapa. Aqui em permissões você pode colocar os jogadores que vão poder observar esse material no caso, né? Vamos salvar desse jeito. Então tá aqui o mundo, né? E o mapa do mundo. Agora a gente pode explorar esse mapa. Tá lá o mapa upado na ferramenta. Aqui no caso a imagem, pode ver que a minha imagem aqui ela tá com a resolução baixa, porque na verdade eu peguei um mapa bem antigo que eu tinha aqui. Fechou, a gente já tem o nosso mapa do mundo. Então, se caso a gente vier aqui, ou a gente, ou o jogador, e clicar em mapas, os mapas que a gente está criando, eles estão disponíveis aqui. Obviamente, se você está criando um mapa de um local que o grupo ainda não visitou, que o grupo não pode conhecer ainda, você bota para ele não ficar visível para os jogadores. Agora com o mapa criado, no caso aqui o mapa do mundo, eu vou criar alguns locais. Então a gente vem em locais e eu clico em mais local para criar um novo. No caso aqui eu vou criar um reino, então vai ser Iberion, beleza? Aqui no tipo a gente bota reino. O reino de Iberion representa a porção oeste do mapa do mundo, né? Vamos colocar assim. Depois a gente pode definir quais são as cidades que aparecem nesse reino, as principais cidades, qual é o tipo de comércio nele, né, do que esse reino sobrevive, quais as principais formas de transações, esse tipo de coisa. Mas por enquanto eu só vou deixar assim. Novamente, você pode colocar uma imagem aqui, né? Então aqui eu vou pegar um segundo mapa que eu tenho, que ele é um mapa dessa região propriamente dita. Tá lá o mapa do litoral oeste, que seria o reino de Iberion. No caso aqui, eu upei ele como imagem, mas se você quiser fazer tanto ele aqui como imagem e também lá como mapa, você pode, não tem problema nenhum, né? No caso aqui, eu upei só aqui, mas seria interessante até colocar nos dois. Vamos lá salvar o nosso local, que seria o reino. Então se a gente vir aqui em locais, vai aparecer Iberion, que seria o reino. E a gente clicando nele, tem todas as atribuições desse reino, no caso, né? Agora eu vou criar um novo local, que seria a capital do reino. Então eu venho aqui em locais, novo local, e aqui vai ser uma cidade, no caso, Torre Alva, tudo junto. Qual é o tipo do local? Cidade. Aqui é interessante o seguinte, o local primário é Iberion, então Torre Alva fica dentro de Iberion. Então a gente vem no primário, seleciona Iberion, e agora Torre Alva fica como pertencente a Iberion. Torre Alva é a capital do reino de Iberion. Mesma coisa, aqui a gente pode colocar as atribuições, se é uma cidade litorânea, qual o estilo do comércio da cidade, qual é o tipo de população da cidade, esse tipo de característica que a gente costuma colocar nas nossas cidades de RPG. E aqui a gente vai fazer o upload da imagem. Então eu vou selecionar o mapa de Torre Alva. Tá lá o mapinha. Mesma coisa, aqui eu upei como imagem, mas o interessante é você ter ela como mapa também, no caso essa imagem aqui. Se você quiser, em vez de colocar o mapa como eu fiz aqui, uma imagem propriamente dita da cidade mesmo, né, uma panorâmica da cidade, por exemplo, algo nesse sentido, você pode também, não precisa ser o mapa necessariamente. Até uma dica que eu te dou é utilizar ferramentas de criação de imagem por inteligência artificial, como o criador de imagens do Bing. E agora a gente salva. Beleza, vamos ver de volta os locais. Se a gente vem aqui em locais, a gente vem em Iberion, que seria o reino, e dentro de Iberion a gente tem um local menor, que no caso está aqui do lado, que é a cidade de Torre Alva. Beleza. Agora o que eu vou criar é uma família. Essa família vai ser a família principal de Torre Alva. E dessa família eu vou te trazer 3 NPCs, que depois eu vou te explicar melhor quando a gente for criar como personagem. Então eu vou criar uma nova família,
O nome da família vai ser Vals. O tipo de família eu vou botar como Nobres. E o local dessa família seria Torrealva. A família Vals é uma família muito influente, poderosa e blá blá blá. Aqui a gente já pode adicionar os membros, mas como não tem ainda nenhum NPC criado, eu vou deixar para fazer depois isso. Se você quiser colocar um brasão da família, você pode. Se você quiser falar que essa família está extinta, né, que é uma linhagem que não existe mais, você tem essa opção. Inclusive, essa opção aparece também para os locais. Se o local for um local que atualmente está destruído, você também pode fazer a mesma coisa. Mas basicamente seria isso, a família Vals, né? E eu vou salvar ela. Agora a gente vai criar 3 NPCs dentro dessa família. A gente vem aqui em personagens. Vamos lá, vamos criar um personagem. O nome do personagem, o primeiro que eu vou criar, vai ser o Tadeu. Tadeu Vals. O Tadeu Vals, ele é um NPC e ele é regente de Iberion, do reino de Iberion. Apesar dele estar sediado em Torrealva, ele é o regente de todo o reino, beleza? Aqui em raça, depois se você quiser, você pode criar as raças disponíveis no jogo, né, adicionando aqui no menu raças, e elas vão estar disponíveis aqui para você poder adicionar aos seus personagens. No caso aqui eu não vou colocar. Tadeu Vals é um homem de meia idade, muito respeitado, que governa o reino de Iberion. É muito bem quisto por toda a população e blá blá blá, né? Aqui é interessante você pensar no seguinte, essa descrição ela vai estar meio que visível, né? Se você liberar para aparecer para os jogadores, por exemplo, não é interessante você colocar detalhes da história que ainda não tenham surgido aqui, a não ser que o personagem ele não vai estar visível para a galera lá, mas se no caso estiver visível, né, lembre-se desse detalhe, não colocar informações importantes que podem ser spoiler da campanha, no caso. E aqui eu vou escolher um retrato que eu criei para ele no gerador de imagens do Bing, tá? Como eu já comentei, então eu vou upar essa imagem que eu fiz para ele aqui. Tá lá o nosso Lorde e eu vou salvar. Vou criar um novo NPC, vamos lá. A Gwendolyn. E a Gwendolyn vai ser da mesma família e ela vai ser filha do Lorde Vals, né? O Lorde Tadeu Vals. Não vou fazer nada disso aqui, só vou colocar o retrato dela e vou salvar. Agora, com 2 personagens da mesma família criados, a gente vem aqui embaixo em relações e a gente vai atribuir uma relação entre os dois. No caso, a Gwendolyn, ela é filha do Lorde Vals. Então a gente vai botar que a Gwendolyn, a fonte, é filha da entidade alvo, que no caso é o Tadeu, beleza? Aqui a visibilidade, como eu falei, né? Se apenas eu, administradores, membros da campanha, no caso eu vou deixar para todos mesmo. Ó, tá lá. A Gwendolyn é filha de Tadeu, beleza? Se você quiser fazer o contrário também, para ficar as 2 referências, né? Porque dessa maneira, tendo os dois, né? Tendo tanto a Gwendolyn como filha do Tadeu, ou o Tadeu como pai da Gwendolyn, fica mais fácil de você ver, porque à medida que você for adicionando membros e NPCs, essa lista vai ficando maior. Então pode ser mais difícil de achar. Então seria interessante sempre colocar os 2 lados da relação, no caso. Agora eu vou criar um novo personagem. Esse novo personagem, ele vai ser o Garog. O Garog, ele é chefe da guarda, ele é um NPC, membro da família, é da guarda de Torrealva. E o que ele vai ser? Ele vai ser irmão do Lorde Tadeu Vals e, no caso, tio da Gwendolyn. Garog é líder da guarda de Torrealva. Homem muito respeitado, mas muito misterioso. Vou colocar assim. Isso aqui vamos dizer que seria um pré-spoiler, tá? Porque aqui eu estou usando alguns personagens de referência de uma campanha que eu já joguei, que eu já mestrei. E o Garog, num determinado momento, ele se revela como o vilão da campanha. Então, aqui na descrição, obviamente eu não vou colocar que ele é o vilão da campanha, né? Porque eu não quero que essa informação seja vista por todo mundo. Agora a gente upa uma imagem do Garog. Aqui estão os nossos personagens. Obviamente agora o certo seria vir aqui pegar o Garog, fazer
as vinculações dele, né, tanto com a Gwendolyn quanto com o Tadeu, mas como é só para mostrar para vocês a ferramenta, eu não vou perder tempo com isso. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou vir em organizações e vou criar uma nova organização, que seria a Guarda de Torre Alva. Aqui em tipo vou botar Força Militar, local seria Torre Alva, e aqui uma pequena descrição da guarda, não vou perder tempo também. Membros, vamos colocar aqui. Se eu começar a digitar o nome do Garog, ele já vai puxar. Então eu já seleciono. Aqui a gente poderia upar uma imagem dessa guarda, mas não vou fazer isso. Você está vendo que para tudo se tem imagem nessa ferramenta. Então seria interessante você meio que trabalhar com ícones, né? Você pode fazer, por exemplo, o brasão da cidade, o brasão da guarda, o brasão da família. No caso aqui eu não vou colocar nada, só para a gente salvar dessa maneira mesmo. Então agora a gente vem em organizações, está aqui, a Guarda de Torre Alva. Se eu clicar na Guarda de Torre Alva para ver mais informações, está lá mostrando todos os membros da guarda, no caso aqui o Garog, né? E a descrição do Garog a gente tinha colocado lá, que ele é chefe da guarda, então já aparece aqui. Olha que interessante que fica. Mais um detalhe interessante que eu vou mostrar para vocês aqui. Vindo no local de Torre Alva, né, o local Torre Alva, se a gente vê aqui, tem dois personagens vinculados à Torre Alva. E eu já vou dizer para vocês por quê. Tá aparecendo o Garog e a Gwendolyn. Porque o Tadeu Vals a gente colocou como regente de todo o reino de Iberion. Então ele não está aparecendo aqui. Lá no personagem, se a gente voltar lá, vamos pegar aqui o Tadeu, a gente consegue modificar isso. De que maneira? Aqui como regente, eu vou botar regente de reino de Iberion. E o local eu vou colocar como Torre Alva. Pronto. Porque ele ficou como regente do reino, mas o local que ele mora continua sendo Torre Alva. Até uma ideia que eu te dou é você criar o reino, a instituição governamental, o reino, como uma organização. Então você pode criar uma organização com o nome de Governo de Iberion. E a gente coloca então o Lord Vals como líder da organização governamental, no caso. Agora eu vou mostrar para vocês outras ferramentas bacanas que tem aqui dentro, que não é tanto na questão de estrutura, mas seria na questão de passagem de tempo. Então a gente tem o calendário, a gente pode criar um calendário meio que próprio para a nossa campanha, com o número de dias que você quiser. Então vamos supor que é um mundo onde o ano não tem 365 dias, né? A gente pode criar da maneira que a gente quiser. Se são 4 meses, 5 meses, ou se você quiser fazer um ano no formato padrão, você pode também, não tem problema nenhum. Você pode, inclusive, adicionar fases da lua, estações do ano. E o legal de você ter um calendário montado por aqui é que, além de você poder fazer o controle de tempo da sua campanha, você ainda vai poder utilizar uma linha do tempo, que ele vai construir de acordo com as entradas no calendário que você for adicionando. E você pode colocar eventos nesse calendário. Então, por exemplo, se uma determinada cidade tem um festival da colheita no dia tal, ou tem uma festa para alguma divindade num outro dia, isso tudo você pode ir adicionando ao calendário e à medida que você vai jogando, você vai usando essa passagem de tempo. Inclusive, aqui em diários, você pode também vincular as datas desse calendário quando você for fazer o seu diário daquela aventura daquele dia. Então, com esses detalhes, ele meio que constrói uma linha do tempo para você. Outra coisa interessante são algumas mecânicas para o jogo propriamente dito. Então, você tem como colocar as quests do seu jogo, ou vamos supor que a sua campanha tem alguns itens, tem alguns MacGuffins, que a campanha gira em torno disso, né? Vamos dar um exemplo aqui, o Anel do Senhor dos Anéis. Toda a campanha do universo Senhor dos Anéis gira em torno da destruição daquele anel. Então você pode adicionar esse item e ele vai estar aqui disponível para você ver ou para os jogadores verem também. Você quer adicionar, por exemplo, itens fantásticos que estão escondidos, esse tipo de coisa, você pode adicionar tudo aqui. Tá, mas beleza, como que os seus jogadores vão ter acesso a isso? Aqui em configurações, você vem aqui em membros e você pode convidar as pessoas para jogar. Então no caso aqui, tá só eu como administrador, mas eu posso convidar os jogadores. Então eu clico em convidar. Esse link, vamos botar que ele expira após um uso. Então assim, eu vou gerar um link, certo? E eu vou copiar esse link e vou mandar para o meu jogador, seja por WhatsApp. Então ele gera o link, agora eu clico aqui para copiar esse link. E pronto, só compartilhar com o jogador. Aí os seus jogadores vão aparecendo aqui, certo? E você vai poder colocar como jogador, administrador, se caso mais alguém mestra na sua mesa além de você, você pode colocar também.
e você pode alterar as opções de visualização dele. Então basicamente essa é a ferramenta, ela é bem prática de ser usada, bem intuitiva, você vai pegando o jeito rapidinho. Você viu que à medida que a gente foi construindo as coisas, um ou outro detalhe a gente precisou revisar, e é meio que automático, você vai percebendo à medida que você está construindo. Obviamente essa aqui é a versão free, mas com a versão free você faz muita coisa. Você pode ver que eu construí praticamente um cenário aqui rapidinho, tudo de maneira gratuita. Então, claro, tem várias funcionalidades que você pode ter fazendo uso na versão paga, mas se você quiser utilizar a versão free, eu tenho certeza que você consegue fazer muita coisa com ela. Inclusive ela é uma ferramenta que é compatível com o Foundry, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, tá aí o Kanka. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Diz aqui nos comentários o que é que você achou dessa ferramenta. Não se esqueça de conferir os nossos links, tanto do Mercado RPG quanto da Amazon. Dessa maneira você dá uma grande força pra gente. Eu vou ficando por aqui, até mais!